Meu nome é Luma Costa, eu sou técnica da área de Trânsito e Mobilidade aqui da Confederação Nacional de Municípios. E hoje a gente vai apresentar a Roda do Conhecimento e tratar do tema sobre os desafios para o Plano Municipal de Mobilidade. A Lei 12.587 de 2012, ela determinou a elaboração dos planos municipais de mobilidade e ela instituiu, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Isso foi um marco na área. A mobilidade urbana já era vista antes nos planos diretores, mas agora ela vem ser abordada de uma maneira mais integrada, mais específica e com algumas limitações quanto ao porte do município, A obrigatoriedade é para municípios acima de 20 mil habitantes, municípios que estão em área metropolitana ou turística, que tem alguma atividade de impacto ambiental ou que esteja em área de risco. O prazo para a elaboração do plano de mobilidade, ele era em 2015, Ele venceu primeiramente em abril de 2015. Mas a CNM tinha como pauta prioritária o adiamento desse prazo em decorrência de como essa política aconteceu nesse período desde a instituição da lei. A lei fala sobre a elaboração, mais uma atribuição para o município, e fala também da obrigatoriedade da União em dar apoio técnico e financeiro para os municípios. O que a gente acompanhou nesse período? Os municípios estavam desamparados para a elaboração desse plano. O termo de referência criado pelo Ministério das Cidades, ele foi publicado em 2015, ele era muito técnico, os municípios de pequeno porte enfrentavam desafios para compreender toda essa política e também não tinham recursos financeiros para elaborar o plano. Com o vencimento do prazo, o município ficava impedido de receber recurso da União para a mobilidade urbana. Então a CNM brigou por essa pauta, a gente conseguiu adiar para 2018 a entrega dos planos para que a União possa cumprir o papel dela nessa legislação, que é de dar esse apoio técnico e financeiro, porque com o prazo se extinguindo, os municípios receberam muitas propostas de empresa com planos Ctrl-C, Ctrl-V, ou com planos com valor muito acima da média. Então, essa falta do suporte da União para com os municípios prejudicou um pouco também o avançar dessa política. A revisão desse plano ocorre de 10 em 10 anos, E aqui a gente tem uma lista do que deve ser priorizado no plano de mobilidade. A ideia é tentar mudar essa política que vem sendo adotada pelo governo federal de incentivar o uso do transporte individual. Então, os municípios, eles precisam pensar na mobilidade de maneira mais integrada, ele precisa pensar na integração de modais, não só a integração com os outros planos, plano diretor, plano de saneamento. A ideia é que as políticas viessem integradas desde a União, para que não houvesse esse desafio de tentar integrar depois os planos. Então, o que o plano prevê? A integração entre planos existentes, a integração entre os modais, acessibilidade universal, priorização do transporte coletivo e o transporte ativo e o pedestre, Transporte ativo é a bicicleta, redução dos custos ambientais e socioeconômicos, regulação do transporte de carga, polos geradores de viagem, Tem municípios hoje de grande porte que fazem essa regulação do transporte de carga para não gerar muito impacto no centro urbano, política tarifária, que hoje é um grande desafio também para os municípios menores que possuem transporte coletivo, revisão e atualização periódica desse plano, como eu disse, 10 anos, articulação interinstitucional entre os órgãos gestores, no caso dos consórcios públicos para transporte coletivo. Aqui a gente vai mostrar agora um panorama que foi uma pesquisa realizada pela CNM
em 2015, né, quando esse prazo foi extinto primeiramente. E a gente fez um panorama dos principais desafios que os municípios estavam enfrentando. Aqui tem os municípios que tinham finalizado o plano, apenas 47. Em elaboração, 313 municípios, e que não possuíam o plano, 350. Essa pesquisa abordou uma faixa menor assim, que 800 municípios, né? Mais de abrangência representativa, questão de região, porte e estado. Dentre os municípios sem plano, 80% são de pequeno porte, então a gente já vê aí a dificuldade dos municípios de pequeno porte. Os de grande porte tiveram um grande apoio, a gente conseguiu ver que os investimentos para a mobilidade aumentaram com o PAC, mas isso foi um incentivo à questão da Copa do Mundo, a questão das Olimpíadas. A gente viu esse aumento do investimento, mas esse recurso se concentrou em municípios de grande porte que iam sediar a Copa. E os municípios de médio porte, quase o dobro, não apresentaram, né, relações de pequeno porte. E 65% dos municípios de grande porte que possuem recursos técnicos e financeiros ainda estavam elaborando esse plano quando o prazo se extinguiu. Então, mesmo os municípios de grande porte que possuem esse aparato, eles também não, na sua totalidade, não tinham cumprido esse prazo. Aqui a gente pode ver os principais desafios. Em primeiro lugar, os municípios que elaboraram um plano, quase 70% dos municípios fizeram com recursos próprios. Então, esse apoio técnico e financeiro da União, a gente pode ver que ele não aconteceu na prática, apesar de estar previsto na política. Em segundo lugar, ali 10% não tinham recursos para elaborar o plano, 8% fizeram por meio de convênio, né? Menos de 6% com recursos estaduais, e com recursos federais, essa faixa também de 6%. Então, os principais desafios é a questão do recurso para a elaboração do plano, sem quadro técnico. Em terceiro lugar, a dificuldade de captar recurso. Muitas vezes o Ministério da Cidade lança um edital ou diz que tem algum recurso disponível e fala que os projetos não cumprem os recursos mínimos para essa avaliação. Mas às vezes o município ele não tem o aparato técnico e financeiro para elaborar um projeto para captar recurso. Então o problema é muito mais atrás ali, né? E aqui, né, a questão dessa atribuição, né, os principais desafios que eu já citei. Essa orientação dada pelo Ministério das Cidades, depois que o prazo acabou, a orientação foi que esse plano fosse elaborado via emenda parlamentar, mas a gente sabe que isso não soluciona o problema. A CNM não apoia essa questão da emenda parlamentar, para que não haja essa dependência do prefeito em solicitar esse recurso para o parlamentar. A questão agora é que deve ser criada uma agenda, né, junto ao governo federal para vencer, para que essa política seja cumprida. E a questão da regulamentação, né, a gestão do setor, mecanismos para regulamentar o transporte público. Hoje os municípios são muito reféns de questões contratuais ou de empresas de ônibus. Tem a questão da judicialização também, que é um grande problema. E aqui a CNM apresenta algumas soluções. A gente tenta orientar os municípios a tentar fazer parcerias, arranjos institucionais, né, onde o município pode buscar auxílio na academia, nas universidades, né, ou parcerias. A gente tem o caso do Plamus, que é um plano que foi feito com 13 municípios da Grande Florianópolis. Então houve ali uma junção para tentar vencer essa questão do diagnóstico, que o diagnóstico é o primeiro passo para o plano de mobilidade. Se ele não é bem feito, ele não vai atender às expectativas quando o plano estiver pronto,
ou quando ele for executado, ele não vai mais atender uma previsão de crescimento que o diagnóstico vai mostrar. E outra coisa que é essencial, a capacitação dos gestores. A CNM tem alguns materiais para orientar a questão dos critérios mínimos. O Ministério das Cidades também tem curso para elaboração do plano de mobilidade. Recursos federais foram apresentados recentemente pelo secretário de Mobilidade, na faixa de 3 milhões e alguma coisa, não vou me lembrar agora exatamente, mas a gente tem notícias no site da CNM falando sobre isso. Mas não é só liberar o recurso, né? É fazer o planejamento de como isso vai ser investido, quais municípios a gente vai contemplar, né? O município de pequeno porte muitas vezes sofre os impactos por estar próximo de um município maior, tanto a questão do transporte de carga ou transporte coletivo que não contempla essa população que precisa ir trabalhar no centro. E outra solução também é a questão das boas práticas. O município tentar buscar municípios do mesmo porte ou com as mesmas características que fizeram alguma coisa que funcionou. Às vezes soluções simples podem trazer resultados inesperados. Aqui a CNM tem o projeto Movimente. A gente, juntamente com a Universidade de Michigan, traduziu a metodologia. É uma metodologia que não é só voltada para a área de mobilidade urbana. Ela envolve a participação social, questão de convocar atores locais, não um plano que é elaborado e imposto à comunidade. É você trazer esses atores que fazem parte, acadêmicos, comerciantes, o próprio município, os técnicos do município, para discutir essas circulações dentro do município. Então, que às vezes com soluções simples, priorizar às vezes um trajeto de bicicleta para os municípios de pequeno porte. Tem município que já tem esse potencial da bicicleta. Você só precisa regular, talvez sinalizar melhor as vias, né? No caso dos municípios turísticos, criar barreiras para que o transporte individual, o carro, né, não chegue até o centro, que às vezes atrapalha a circulação em locais que tem grande fluxo. Nesse projeto a gente aplicou essa metodologia, né, integrando os atores. A gente fez um mapeamento onde os atores puderam trazer soluções. Vocês podem acompanhar melhor esse passo a passo no guia. A CNM publicou esse guia mostrando como foi o passo a passo. Os municípios conseguem aplicar no seu município também. Tem os modelos que foram usados do material do mapeamento e o desenvolvimento de ações que contribuíram para a elaboração dessa integração. Você não precisa sentar só para falar de mobilidade. A gente mapeou também onde ficavam as escolas, onde ficavam os usos do local. Você consegue identificar problemas relacionados à segurança, à integração dos temas dentro da cidade, que o desenvolvimento urbano ele tem que acontecer de maneira integrada. E para auxiliar os municípios com esse diagnóstico, a CNM também está desenvolvendo algumas ferramentas. Aqui no site vocês conseguem ver ferramentas, uma delas é a questão dos CIDADOS. O município ele precisa começar a catalogar, né, a verificar os dados municipais. Na hora do diagnóstico você vai considerar tudo de informação que tiver sobre o município. Isso tudo vai ajudar para que o plano realmente atenda às necessidades. Eu vou deixar aqui o contato também da área de transmobilidade, é o trânsito, sem acento, @cnm.org.br, e o telefone é o 2101 6031, DDD 61, daqui de Brasília.